Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Boa noite, meus queridos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, cantando um dos hinos mais belos do nosso hinário para o culto cristão, que fala desse atributo de Deus, aquele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa referência, o nosso temor, a nossa dedicação em culto a Ele. Convido você a cantar conosco esse hino. Cantemos. Mais uma vez. Meus irmãos amados, boa noite. Seja sobre a vida dos irmãos a graça do Senhor nosso Deus, amém? Nós queremos iniciar o nosso culto, além das boas-vindas aos irmãos, dar as boas-vindas a quem está em casa, mas avisar que nós estamos com um probleminha na internet e talvez nós tenhamos uma instabilidade. Pois é, já caiu, né? Então nem estão vendo o comentário aqui pelo canal. Mas estamos com um problema hoje na internet, então o nosso culto não será transmitido, será gravado e depois colocaremos no grupo de comunicação da igreja. Infelizmente, a internet apresentou problemas e isso acontece, não tem jeito, tecnologia é assim mesmo, né? Irmãos, eu quero nesse momento orar com os irmãos, mas também queremos colocar diante da igreja alguns pedidos e agradecimentos. E eu quero pedir à igreja que ore, porque o pastor Márcio André, que esteve na 4ª Igreja Batista, no último domingo, pregando, hoje eu estive em conversa com ele, ontem estivemos lá na 4ª Igreja, e aproveitamos o momento de culto para depois do culto realizarmos uma reunião com a comissão de indicação, comissão de sucessão pastoral. E foi unânime por parte da comissão, o pastor foi muito bem visto, muito bem avaliado, e hoje conversando com o pastor Márcio, perguntando se ele aceitaria continuar participando do processo de sucessão pastoral, ele disse que sim, que deseja continuar participando. Então no dia 16 de novembro, haverá uma assembleia extraordinária lá na 4ª Igreja, para que a igreja delibere sobre o convite ao pastor Márcio, para que ele venha pastorear aquela igreja. Então eu peço aos irmãos que estejam em oração por isso, para que
a vontade do Senhor prevaleça. Até agora, tudo está acontecendo em paz, tudo está acontecendo a contento, mas sabemos que o momento final, a resposta final vem do Senhor, não é? Então pedimos aos irmãos que nos ajudem em oração, para que a vontade do Senhor prevaleça. E o irmão Eduardo Evangelista pede para avisar aos homens que amanhã, que horas, Eduardo? 19h30, haverá reunião com os homens, para que possa então haver a eleição da próxima diretoria do Ministério de Homens da Igreja para o ano de 2026. Então os irmãos estão convidados para essa reunião amanhã, às 19h30, aqui, nesse local, e convidamos os irmãos então para participarem. Queremos agradecer a Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado, pelas orações que Ele tem ouvido. Queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Núbia, não é? Bom vê-la aqui, minha irmã. Que bom vê-la, que Deus a abençoe grandemente. Hoje também estive conversando com a irmã Cláudia Regina, esposa do irmão Ricardo, e ela me disse que ele está bem, porém tendo muitos efeitos colaterais da quimioterapia, e o médico proibiu dele participar de aglomerações nesse momento. Então, oremos pelo irmão Ricardo também, irmã Mari, continuemos clamando a Deus por essas vidas que carecem da intervenção do Senhor, e tantas outras vidas pelas quais nós temos orado, nós temos clamado. E eu quero nesse momento então orar, quero colocar diante do Senhor essas vidas, para que o Senhor possa abençoar a todos com saúde, com força, nesses momentos tão dificultosos. Eu quero convidar o diácono Edilson para vir à frente, irmão Edilson, e nos conduzir nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, primeiramente quero te agradecer pela salvação que há em Cristo Jesus, por o Senhor ter nos resgatado, por você ter dado o seu único Filho para morrer ali no nosso lugar, pela remissão dos nossos pecados. Pai, mas quero colocar diante de Ti todos esses pedidos que foram feitos. Pai, colocar a vida do pastor Márcio, que está para tomar essa decisão com relação ali à quarta igreja. Pai, que seja feita a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Pai, que isso possa estar abençoando também todos os enfermos da nossa igreja. Pai, a irmã Maria, a irmã Núbia. Pai, abençoa a Louise. Pai, abençoa a Isabel, a Helena. Pai, ser com elas, a Marlene Gonçalves. Oh, Pai, que a Tua mão de poder seja estendida sobre essas vidas. Pai, nós clamamos que o Senhor opere um grande milagre na vida delas, milagre, a bênção da cura, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar também diante de Ti a minha mãe, que está internada, que o Senhor seja com ela ali, naquele leito do hospital. Pai, dá força para que ela venha superar essas infecções e que possa, o mais rápido possível, poder estar na sua casa. Pai, também quero colocar diante de Ti a vida do Ricardo, do Raimundo Queiroz, do pastor Jorge, do Francisco Solano, que vai passar por uma cirurgia também na cabeça, Pai, que o Senhor esteja com ele naquele leito de hospital, cuida dele, Pai, abençoa também o Aurelino, o Marcelo Daldegan, ó Senhor, o Zé Olímpio, o Egídio, Pai, que o Senhor esteja no controle dessa situação da vida deles, derrama uma porção dobrada do Seu Santo Espírito, que o Espírito Santo de Deus possa estar protegendo e possa estar guardando e que possa estar enchendo eles do Seu Santo Espírito, para que possam superar esse momento que eles estão passando. Pai, em nome de Jesus, quero te deixar também diante de Ti o nosso culto, que será ministrado agora, que só venha falar através do pastor nossos corações, e que nós possamos sair daqui como sempre tem saído, edificados, Pai, da Tua palavra. E hoje nós estaremos aprendendo o último livro ali de Juízes, da vida de Sansão, e que nós possamos, Pai, crer no Senhor, assim como o Senhor, o Espírito de Deus entrou no Sansão, que possa também fazer nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando todos os atos desse culto, e que cada dia mais nós possamos ter um coração igual ao Teu.
É a minha oração que te faço e já te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler com os irmãos o versículo-chave da nossa exposição dessa noite, versículo 28 de Juízes 16. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos ler esse texto. Juízes 16, 28 é o texto desta noite. Na verdade, nós iremos expor 23 a 31, mas eu quero ler o versículo 28 para os irmãos. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Que o Senhor seja glorificado por sua palavra. Vamos louvá-lo nesse momento, irmãos. Amém, queridos. Essa canção que nós vamos cantar agora vem nos convidar a falar da bondade do Senhor. Eu sei que se você tivesse a oportunidade, você iria relatar aqui quantas coisas Deus, durante o dia de hoje, fez na sua vida, não é verdade? Você tem agora a oportunidade de expressar isso cantando e agradecendo a Deus, porque Ele é fiel a Ele mesmo. E por Ele ser fiel a Ele mesmo, nós somos beneficiados com isso. Vamos cantar então, exaltando o nome do Senhor. Cantemos juntos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante mais uma vez que Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
sobre isso mais uma vez, meu irmão. Expresse isso. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Então cante mesmo. Não deixe que nada venha calar a tua voz, expressando gratidão ao Senhor por sua bondade. Que a nossa vida seja sempre construída nele, que é a rocha que nos sustenta. Ele é a rocha viva, o nosso Cristo. Vamos continuar adorando a Ele, ao seu nome. Cante conosco mais uma vez, vamos lá. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Então cante ao Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos cantar sobre Ele, sobre a sua bondade, a sua fidelidade. Jesus Cristo, nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É por isso que nós podemos cantar essa verdade, afirmando isso, que a nossa vida será construída nele. Cantemos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou
meus olhos, Senhor, mostra quem tu és. O meu coração que faz. Vamos cantar mais uma vez isso. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és. Enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar da tua bondade. Obrigado, Senhor, porque é por causa da tua misericórdia que estamos aqui. Ó Deus, como nós temos sido abençoados pelo Senhor. Ó Pai, a tua presença é suficiente para nós. E o Senhor habita em nossas vidas. E ó Deus, além disso, não precisaríamos de mais nada. Mas nessa vida marcada pelo pecado, o Senhor nos auxilia, nos dá sustento, nos dá condições para enfrentarmos as batalhas. Isso é graça do Senhor, isso é bondade do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração possa expressar a gratidão que há nele por pertencermos a Ti, por vivermos, ó Deus, diante de um Deus tão santo, tão verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida, ela é auxiliada por Ti. O Teu Santo Espírito nos consola e nos conduz. E a cada dia, Senhor, seja sempre o nosso desejo caminharmos em Tua presença, sermos sensíveis à Tua voz, Te obedecermos, ó Deus. E que no coletivo, aqui na congregação, que nada venha, Senhor, calar a nossa voz, a nossa expressão, a nossa gratidão diante de Ti, o nosso Deus, Deus único e verdadeiro. Por isso Te adoramos, exaltamos o Teu nome e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém. Irmãos, eu quero convidar as crianças para virem à frente, nós vamos liberá-las. E já tem uma gatinha correndo aqui. Você quer orar? Podem vir. Amém. Vamos orar com o Fred. Papai do céu, abençoe as crianças, a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu quero convidá-los para que nós abramos a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 16. Quero convidá-los para que nós meditemos hoje no restante desse capítulo, versículos 23 a 31. Nós vamos encerrar a história de Sansão. E eu quero dizer para os irmãos que Sansão é o último juiz no livro de Juízes, embora ele não seja o último juiz na história de Israel, porque o último juiz de Israel foi Samuel. Samuel é aquele juiz, profeta e sacerdote que cuidará da transição do período teocrático, ou seja, Deus reinando sobre o povo, para o período da monarquia, que é o período onde Israel terá reis assentados no trono. Então Sansão é o último dos juízes no livro de Juízes. E eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o que acontece com Sansão
depois de o mesmo ter sido traído por Dalila. Nós vimos isso semana passada. E uma das coisas que chama a atenção na palavra de Deus, irmãos, é a sua sinceridade. Por que é que a palavra de Deus é o que é? Porque a Bíblia, ela não omite, ela não esconde as falhas dos seus protagonistas. A Bíblia, ela não é um livro que quer esconder a limitação humana, a fragilidade humana. Ela não esconde o pecado humano. É um livro diferente de todos os outros livros religiosos por conta disso. E quando nós lemos o livro de Juízes, nós tomamos conhecimento de homens e até mesmo mulheres, humanos, pessoas que pecaram, que falharam, que cometeram erros, mas que Deus, na sua infinita graça, misericórdia e soberania, usou de forma poderosa. Sansão foi um destes personagens. Nós vimos, ao longo dessas últimas semanas, dessas últimas quintas-feiras, como Sansão foi um homem controverso. Ele era nazireu de Deus desde a sua concepção, e pelo fato de ser nazireu, isso era um privilégio. Ele tinha privilégios para com Deus. E como nazireu, ele não podia beber bebida fermentada, bebida forte, ele não podia tocar em cadáveres, e ele não podia cortar o cabelo. Mas nós vamos observando a vida de Sansão, que ao longo do caminho, ele vai perdendo os seus privilégios. Ele vai se afastando de Deus. Nenhum afastamento de Deus acontece de uma hora para outra. E Satanás é paciente. Se tem alguém dentro da história humana que é paciente, esse alguém é Satanás. Porque ele vai lançando as iscas. E o homem vai abocanhando, paulatinamente. E quando ele se dá conta, está longe de Deus. Foi o que aconteceu com Sansão. Mesmo tendo os privilégios que ele teve, mesmo sendo quem ele foi, nós vamos observando na vida de Sansão que ele vai perdendo os seus privilégios. Ele vai perdendo aquelas graças que estavam sobre ele, pelo fato de ser nazireu. Porque embora ele tivesse responsabilidades, ele tinha muitos privilégios diante de Deus. E talvez o maior deles, o fato de ter o Espírito de Deus morando nele, o usando, se apossando dele. Então, quando nós estudamos a vida de Sansão, nós temos que entender os perigos que rondam a nossa vida. Porque nós somos o tempo todo vigiados por Satanás. E Satanás quer, de alguma forma, nos tirar da presença de Deus. Para isso, pacientemente, ele vai arquitetando, engendrando os seus planos e nos apresentando, mas de uma forma diferente do que eles realmente são. Então, quando nós estudamos a vida de Sansão, nós estamos diante de um homem controverso, nós estamos diante de um homem fraco, principalmente no que tange ao sexo oposto. Nós estamos diante de um homem relaxado espiritualmente, um homem que desprezava o seu relacionamento com Deus, que pensava somente em satisfazer os seus instintos e os seus desejos. Mas tudo isso tem um preço. Isso tem um preço. E aqui está o momento final, o momento derradeiro da vida de Sansão. Embora nós vamos ver Sansão ter um último momento diante de Deus e talvez o mais importante de toda a sua vida. Por isso eu quero convidá-los para que nós estudemos, então, o restante do capítulo 16, com bastante atenção,
temor diante de Deus, para que nós possamos sair daqui alimentados, robustecidos, desafiados a colocar em prática tudo que aprendemos. E para isso, eu gostaria de apresentar uma pequena estrutura do que nós vamos estudar, uma subdivisão desse capítulo, que nos ajude, que faça com que o entendimento de todo o texto fique mais claro. Então, primeiramente, nós vamos ver o triunfo aparente dos inimigos de Sansão, que são os filisteus, versículos 23 e 24. Em segundo lugar, nós vamos ver a humilhação do servo caído, versículos 25 a 27. Em terceiro lugar, a oração da dependência e do arrependimento, versículo 28. Ato final de coragem e propósito, está aí em quinto lugar, versículos 29 e 30. E em quinto lugar, a honra restaurada. Então eu quero convidá-los para que a partir de agora, Bíblias abertas, nós possamos acompanhar o que está acontecendo aqui. Todos nós sabemos que Sansão havia sido traído por Dalila. Ela finalmente descobriu o motivo da sua força descomunal. A sua força estava nos seus cabelos, que não podiam ser cortados. Ela então faz Sansão adormecer sobre os seus joelhos, chama os inimigos de Sansão, os filisteus, eles cortam o cabelo de Sansão, ele é acordado, ele estava brincando com Dalila, Dalila estava agindo de forma séria, mas ele não prestou atenção nos sinais, brincou com Dalila e acabou realmente caindo na armadilha preparada por aquela mulher. Os filisteus então prendem Sansão, eles vão vazar os seus olhos e levá-lo para se divertirem com ele. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o triunfo aparente dos inimigos. Vejam só comigo, leiam comigo, versículos 23 e 24 do nosso texto. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo-o o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. É interessante que os irmãos se lembram que Sansão havia colocado fogo na seara dos filisteus. E Dagom era o deus da fertilidade e o deus das colheitas. E a palavra Dagom significa pequeno peixe. Não é à toa que Dagom tinha algumas descobertas, não é? E muitos arqueólogos, eles descobriram que Dagom, esse deus Dagom, ele tinha cabeça e braços humanos e uma grande cauda de peixe. E para os filisteus, Dagom era o pai de Baal, a divindade pagã que também dominou o culto em Israel, principalmente nos tempos de Acabe e Jezabel. Então, Dagom era o pai de Baal, ele era o responsável por toda a fertilidade e o responsável pelas colheitas. Então, como Sansão incendiou as nossas searas, ou seja, as nossas colheitas que nos foram dadas por Dagom, segundo a crença filisteia, nada melhor do que colocá-lo diante do nosso Deus e nos divertir com ele. É isso que está acontecendo aqui. E foi isso que os filisteus fizeram. Ou seja,
Prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês, porque isso vai ser muito importante quando nós chegarmos nas aplicações. Por causa de Sansão, os filisteus estavam dando glória ao seu Deus, ao invés de darem glória ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Em vez de glorificar o nome do Deus de Israel, Sansão deu ao inimigo a oportunidade de honrar seus falsos deuses. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Foi isso que Sansão fez. Ali está ele, subjugado, preso, sem os olhos, submetido à vergonha pública, à humilhação, à zombaria diante dos seus inimigos. Por quê? Porque foi inconsequente, irresponsável com sua vida diante de Deus, brincou com o pecado. Essa é a consequência de uma vida repleta de irresponsabilidades. Por isso Sansão está aqui, passando por essa situação vexatória, mas algo vai acontecer. Se nós retrocedermos no capítulo 16, lá no versículo 22, o texto vai dizer que o cabelo dele havia nascido novamente e crescido, começou a crescer novamente. Obviamente que Sansão percebeu isso, mas ele não permitiu que os filisteus notassem isso. E aqui nós vamos para a segunda parte da nossa estrutura, a humilhação do servo, é isso mesmo, a humilhação do servo caído, que está aí, versículos 25 a 27, que vai nos levar à oração que Sansão vai fazer diante de Deus. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir a Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão, observe só que Sansão aqui já percebe que há algo diferente com ele. E como Sansão vivia na terra dos filisteus, e aqui é apenas uma especulação, alguns estudiosos dizem que provavelmente Sansão conhecia as dimensões, conhecia alguma coisa daquele templo, porque ele não saía da terra dos filisteus. Nós vimos isso semana passada. Sansão, o tempo todo, está na terra dos filisteus. Então, muito provavelmente, ele sabia que aquele templo era sustentado por duas colunas. Ele então pede, vejam só, disse Sansão, versículo 26, ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Isso aqui é um plano, isso aqui é uma estratégia de Sansão. Ele já está ciente do que está acontecendo. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia, olha só a grandiosidade desse templo, irmãos, 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. A palavra divertia aqui no hebraico traz a conotação de danças. Então eles colocaram Sansão para dançar diante deles. Sansão estava ali como um espetáculo para os filisteus, dançando, fazendo com que os filisteus dessem boas risadas. Aqueles que haviam tanto chorado por terem tantos mortos sendo acumulados dia após dia, agora estavam dando risadas de Sansão, vendo Sansão se submeter àquele escárnio todo, àquela zombaria, porque Sansão dançava diante deles. Esse é o sentido da palavra divertia no hebraico. E aí, irmãos, Sansão agora, terceira parte da nossa estrutura, ele vai fazer uma oração. Ele vai orar a Deus. Ele vai
mostrar a Deus que está arrependido de tudo aquilo que ele havia feito. Está aí no versículo 28, e eu quero convidá-los a lerem comigo, por favor. Sansão, ele está ali nas colunas, já está nas colunas, vejam só o que ele vai dizer. Sansão clamou ao Senhor e disse, é o texto-chave da nossa exposição: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. O tempo de humilhação de Sansão foi suficiente para que ele restabelecesse sua comunhão com Deus, e Deus o ouviu. Meus amados irmãos, eu já disse isso para vocês e eu falarei novamente. Toda a Bíblia aponta para a glória de Deus. Cada texto das Escrituras, cada narrativa bíblica tem como finalidade apontar para a glória e para um atributo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos tomar conhecimento da história de homens e mulheres, até mesmo crianças. E essas histórias nos comovem. Mas nós não podemos perder de vista que nós estamos diante de um texto que tem a finalidade de glorificar a Deus. Então, qual é o ponto chave de tudo isso que está acontecendo? A grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus para com Sansão. Porque esse homem, ele pecou, ele desobedeceu. A vida de Sansão foi uma vida de constante desobediência a Deus. Ele em momento nenhum valorizou o fato de ser um nazireu de Deus. Mas agora, no derradeiro momento de sua vida, ali, naquelas colunas que sustentavam o templo de Dagom, ele ora a Deus, ele se humilha, ele se arrepende, ele pede o perdão de Deus, e Deus irá ouvir a oração de Sansão, por pura graça e misericórdia. E Sansão aqui irá cumprir o propósito de Deus que o havia chamado. Propósito este que ele foi cumprindo ao longo de sua vida, sem o saber. Ele foi, obviamente, destruindo filisteus, não porque ele estava obedecendo a Deus, mas porque aquela guerra contra os filisteus havia se tornado uma guerra particular. Mesmo assim, Deus estava usando toda a desobediência, toda a infidelidade de Sansão para cumprir os seus propósitos, porque Deus não tem plano B. Deus nunca é pego de surpresa pela nossa desobediência e pela nossa recusa em fazer aquilo que Ele manda. Deus está aqui cumprindo os seus propósitos de iniciar o juízo sobre os filisteus, e Ele vai ouvir a oração de Sansão. Vejam só, nós vamos aí agora para a quinta parte da nossa estrutura, o ato final de coragem e propósito, versículos 29 e 30. Leiam comigo, por favor. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Agora prestem atenção. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O homem que cresceu num lar piedoso, que tinha sobre si promessas da parte de Deus, que fora separado para o Senhor, mas se perdera no meio do caminho, dando ouvidos à sua carne e desobedecendo a Deus, estava agora debaixo da misericórdia divina e cumpria o propósito para o qual nascera. Ele morre ali,
debaixo daqueles escombros, junto ao povo que deveria ter julgado enquanto era vivo. Aqui está Sansão, morto, debaixo daqueles escombros, mas alcançado pela graça restauradora de Deus nos últimos instantes da sua vida. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com os nossos julgamentos precipitados, porque no fundo, nós não conhecemos a graça de Deus como nós deveríamos conhecer. Meus irmãos, que seja antes do último suspiro, o homem pode ser alcançado pela graça de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, quando nós batemos o martelo e falamos assim: foi para o inferno, foi condenado, morreu sem Cristo, morreu sem Deus, morreu sem perdão. É muito precipitado da nossa parte dizer isso. Porque, irmãos, quando eu olho para Sansão ali, nos seus instantes finais, orando a Deus e falando: Senhor, me dê mais uma oportunidade. Eu quero me vingar desses homens, pelo menos por conta de um dos meus olhos. Me dê mais uma chance. Ele está orando, ele está arrependido, ele está falando com Deus de uma forma tão sincera, que Deus o perdoou, Deus o restabeleceu à sua presença, deu a ele a oportunidade de fazer aquilo que ele deveria ter feito enquanto ele era vivo, e não fez. Esse é o nosso Deus, o Deus dos últimos momentos, o Deus do último respiro, o Deus do último instante. Esse é o nosso Deus. É por isso que sim, nós devemos estar nos hospitais, orando. Eu vi essa semana uma postagem de uma mulher, crente em Jesus, que encontrou um dos bandidos, me perdoe essa palavra, mas dos meliantes, vamos suavizar um pouco, dos meliantes, daqueles que tiveram um confronto com a polícia do Rio de Janeiro. Um dos que foram baleados estava agonizando. Não sei quantos viram essa postagem no Instagram. Ele estava agonizando, obviamente o rosto dele foi ofuscado. Eles fizeram lá um tratamento na imagem para que o rosto dele não fosse mostrado. Mas ela então olhou para ele e disse: ele está vivo, ele está vivo. E ela começou a orar com ele ali. E o rapaz mal conseguia responder. E ela disse: escute, você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? E ele, com muita dificuldade, ofegante, nos seus instantes finais, ele disse: sim, sim. Você sabia que Jesus morreu para te salvar? Você sabia que ele morreu para dar vida eterna para você? E ele não conseguia responder direito, ele ficava balbuciando algumas palavras. E ela disse: você quer ser salvo? Você quer que Deus perdoe você? Aí ele disse, e isso deu para entender, ele disse: Deus me perdoa? Será que Ele me perdoa? E a mulher, chorando, disse: claro que te perdoa. Ele perdoa você agora. Você quer aceitar a Cristo? Você quer crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador? E ele disse: sim, eu quero. E ela orou com ele ali, nos momentos finais, naquele dia fatídico que aconteceu no Rio de Janeiro. Aqui eu não vou entrar em nenhuma questão política, por favor, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós servimos a um Deus dos instantes finais. Um Deus cuja misericórdia se estende e vai muito além das nossas percepções. É isso que eu vejo aqui em Sansão. Nos momentos finais, ele orando a Deus, Deus perdoando Sansão, restabelecendo sua comunhão com ele e dando a ele a oportunidade de fazer aquilo que ele deveria ter feito, obviamente trilhando um outro caminho, contrário àquele caminho que ele havia trilhado durante toda a sua vida. Esse é o nosso Deus. Louvado e glorificado seja o nome dEle. O Deus dos últimos instantes. O Deus do último suspiro. Esse é o nosso Deus. Aqui está Sansão,
morto debaixo dos escombros, e com ele 3.000 filisteus. Em quinto lugar, nós temos a honra restaurada. Versículo 31. Então, seus irmãos desceram, talvez os pais já houvessem morrido, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram, deram a ele a honraria de um sepultamento digno entre Zorá, que era a região, que era a terra natal de Sansão, e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Irmãos, esse texto é magnífico, como todo o texto das Escrituras. E ele conversa, pastor Rogério, com a revelação maior. Ele conversa com toda a Bíblia. Por exemplo, ele conversa com 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que maravilha, não é? Esse texto conversa com o Salmo 18, 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ainda no Salmo 18, versículos 32 a 34, vejam só. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Esse texto conversa também com o Salmo 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Esse texto também conversa com o Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, que era o coração de Sansão no momento derradeiro de sua vida. Não desprezarás, ó Deus. Por último, esse texto conversa com Jonas, capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Ah, irmãos, por isso que a palavra de Deus, ela está toda conectada nela mesma. A palavra de Deus é cheia de ligações entre ela mesma. E esse texto, Juízes 16, 23 a 31, tem uma mensagem central. E é a seguinte: quando o servo de Deus reconhece sua fraqueza e clama ao Senhor, Deus, em sua graça, ainda pode realizar grandes feitos. Bom, eu queria convidá-los agora, nesses minutos que temos, para algumas aplicações. O que é que eu posso aprender aqui, não só no capítulo 16, mas através da vida de Sansão e, principalmente, no capítulo 16, versículos 23 a 31. A primeira coisa que eu aprendo aqui é a seguinte: cuidado, não perca seus privilégios ao longo do caminho. Cada um de nós, eu e você, somos nazireus de Deus, espiritualmente falando, e temos privilégios da parte de Deus. Vou falar para vocês alguns privilégios. A graça de Deus que está sobre nós,
o privilégio de podermos entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus, porque Jesus tornou isso possível. O nosso sacerdócio real, diante de Deus, todos nós somos sacerdotes. É o sacerdócio universal dos crentes. Isso é um privilégio que temos. Não importa o lugar, não importa o dia, não importa a situação, nós podemos falar com o Senhor e Ele nos ouve. Isso é um privilégio. O privilégio de podermos livremente, sem nenhum tipo de oposição, ler a palavra de Deus em várias versões. Eu devo ter lá em casa, eu acredito que eu tenha lá em casa, pelo menos 12 Bíblias em versões diferentes. Eu tenho a oportunidade de ler o mesmo texto em 12 versões diferentes. E se eu for para o meu celular, eu tenho muito mais do que isso. Isso é um privilégio. Você poder ter uma Bíblia, você poder carregar uma Bíblia. É um privilégio dado a nós pelo Senhor fazer parte de uma comunidade cristã. A igreja é um privilégio que temos. Participar da igreja, trabalharmos na igreja, servirmos a Deus na igreja, louvar a Deus é um privilégio que temos. Ele já tem muito louvor no céu, mas Ele nos dá a oportunidade de abrir nossas bocas e cantarmos louvores a Ele. Isso é privilégio de Deus. Nós temos o privilégio de ofertar na obra de Deus. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa. Ele é dono da prata e do ouro. Tudo é dele. Mas Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da sua obra. Meus amados irmãos, Sansão estava cheio de privilégios, mas ele foi perdendo um por um ao longo do caminho. Meu irmão, não perca seus privilégios ao longo do caminho. Valorize cada privilégio que você tem. Ame a igreja, ame a palavra de Deus, ame a oração, coloque-se diante de Deus em oração, fale com Deus, aproveite esse privilégio, não perca os seus privilégios ao longo do caminho. É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Tristemente, Sansão foi perdendo os seus privilégios, foi abdicando dos seus privilégios ao longo do caminho, e agora está ele aqui, humilhado, diante dos filisteus. Satanás, ele quer que você perca seus privilégios. Satanás não quer que você ore. Ele não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você vá à igreja. Ele quer que você considere tudo isso como algo secundário. E ele tem conseguido em muitas vidas. Então não perca os seus privilégios ao longo do caminho. Mas eu pedi para vocês prestarem atenção lá, quando os filisteus estavam se divertindo com Sansão. Isso nos ensina uma coisa, sabe o que é? Segunda aplicação, não dê, irmãos, eu vou falar bem devagar, não dê ao inimigo motivos para comemorar. Cuidado. Eu vou tentar apresentar a mesma aplicação de outra maneira. Não facilite as coisas para Satanás. Meus irmãos, tem gente que torna o trabalho do diabo mais fácil. Sim ou não? Tem gente, tem pessoas, pastor Nicodemo, com as quais Satanás não tem nenhum tipo de dificuldade, porque facilitam as coisas para ele. Aqui está Sansão,
dando motivos aos filisteus para ridicularizarem o Deus de Israel, porque eles estão aqui se vangloriando por terem conseguido destruir o seu inimigo, colocando-o diante do seu Deus, Dagom. Israel falhou nisso, porque o objetivo de Deus em formar um povo a partir de Abraão foi fazer desse povo uma testemunha do Deus verdadeiro num mundo completamente paganizado. Mas Israel falhou nisso. E o mesmo chamado que Deus tinha para Israel, Ele tem para a igreja, e Ele tem para mim e para você. O chamado de sermos testemunhas vivas do poder dEle, nesse mundo caído, nesse mundo perdido. Então nós precisamos, irmãos amados, nos atentar para isso. Dificultar as coisas para o diabo. Tornar o trabalho dele mais difícil. Mas como há pessoas que facilitam as coisas para Satanás, tornam o trabalho dele mais fácil. Existem pessoas com as quais Satanás não enfrenta nenhum tipo de dificuldade. Conta-se uma história de uma águia que estava voando e ela foi atingida por uma flecha. Caiu, e então algumas pessoas foram buscar a águia, e uma das pessoas que viram a águia caída no chão com a flecha atravessada no seu corpo, viu que na ponta, na extremidade da flecha, havia algumas penas de águia, para facilitar o direcionamento da flecha. Essa pessoa disse o seguinte: triste o fim desta águia, que deu ao inimigo as armas para a sua própria destruição. Às vezes nós estamos entregando numa bandeja as armas que Satanás usará contra nós. Quer ver uma arma que nós entregamos nas mãos de Satanás? E como ele usa essa arma contra nós? A nossa língua. A língua é um instrumento, entanto, de destruição que muitas vezes nós entregamos nas mãos do diabo. E ele usa isso contra a igreja, disseminando intrigas, falácias, conversas paralelas. Quantas e quantas vezes Satanás tem tido o seu trabalho facilitado pelos crentes. Eu preciso tornar o trabalho do diabo mais difícil a cada dia. Há uma frase, meus irmãos, que diz o seguinte: Sansão fez os filisteus chorarem em um momento e rirem em outro. O pecado é assim, muda a direção das risadas. Eu quero te perguntar, você tem sido um obstáculo para o diabo ou um parceiro dele? O que é que você tem sido, meu irmão, minha irmã? Um obstáculo para Satanás ou um parceiro dele? Você é daquela que tem dificultado a obra de Satanás em casa, no trabalho, na igreja, ou você é aquele que está facilitando as coisas para ele? Sansão fez isso. Sansão facilitou as coisas para os filisteus, envergonhou o nome do seu Deus e deu aos filisteus motivos para zombarem dele. Terceira coisa que eu aprendo nessa noite: não confunda, irmão, irmã, não confundam dom espiritual com aprovação espiritual, ok? Sansão ainda tinha força antes de cair totalmente. A força continuou, o caráter.
Apesar de Deus estar usando Sansão, mesmo na sua desobediência, para cumprir os seus propósitos, isso não significa que Deus estava aprovando as atitudes de Sansão. Aqui eu quero trazer isso para a nossa realidade. Prestem atenção. Muita gente hoje pensa que porque canta, prega, lidera, exerce ou trabalha em algum ministério, alguma área da igreja, está tudo bem com Deus. Eu prego na igreja. Eu sou líder do ministério tal na igreja. Deus está satisfeito comigo. Deus está aprovando minha vida. Mas, irmãos, dom não é sinal de comunhão com Deus. E ministério não substitui santidade e obediência. Você pode ser o melhor cantor da igreja. Você pode ser o melhor instrumentista da igreja. Você pode ser o melhor pregador de todos os tempos. O seu ministério pode estar bombando, numa linguagem mais popular. E você está sendo reprovado por Deus, se não houver obediência e fidelidade em você. Sabe por quê? Dom espiritual é diferente de aprovação espiritual. Sansão tinha uma força descomunal, era nazireu, tinha os cabelos compridos, mas era reprovado por Deus no seu comportamento. Então a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como você tem vivido diante de Deus? Depois eu quero saber do seu dom. Você tem sido obediente, fiel, compromissado? Agora vamos falar do seu dom. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É por isso que lá em Mateus capítulo 7, e eu não canso de citar esse texto, Mateus vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas em teu nome não fizemos isso e aquilo. O que é que Jesus vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Tem ou não tem sentido isso que eu acabei de dizer para vocês? Irmãos, obediência, fidelidade, nada tem a ver com habilidade. Você pode ser extremamente utilizado na igreja, mas rejeitado por Deus. Outra aplicação e caminho para o final. Essa e mais uma frase e a cristologia. E eu termino. Prestem atenção nisso. Às vezes, irmãos, isso aqui é muito sério. Às vezes, Deus precisa nos cegar para nos fazer ver. Sansão viu mais de Deus cego do que viu com os seus 2 olhos abertos. O que ele não enxergou em anos de desobediência, percebeu numa cela. Certas perdas são, na verdade, tratamentos divinos. Por isso, de posse desta aplicação e respaldado pela palavra de Deus, eu quero dizer algo um tanto que diferente para os irmãos. Eu vou agora na contramão do que é pregado aí fora, principalmente pela teologia coaching e pela teologia da prosperidade. Mas não se assustem com o que eu vou dizer. Existem enfermidades, existem problemas, existem dificuldades que nos são dadas por Deus. Para quê? Para nos fazer aprender, crescer e enxergar
aquilo que sem essa enfermidade eu não enxergaria. Deus deixou Sansão ser cegado para que ele finalmente pudesse enxergar. E se Deus, na sua infinita soberania, amor e graça, amor por você e graça sobre você, entender que para se aproximar dele, para amadurecer espiritualmente e enxergar uma grande verdade que você se recusa a enxergar, se for necessário, ele permitirá que você seja cegado pelas circunstâncias da vida. É difícil falar isso, porque aí fora o povo não prega isso. Mas eu ouso pregar isso para os irmãos, autorizado por esse livro. Porque eu olho para Sansão e eu vejo um Sansão que foi cegado pelos filisteus, debaixo da permissão de Deus. E finalmente ele enxergou. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que você está nesse momento? Passando por uma grande dificuldade? Quem sabe não está na hora de você orar a Deus e falar: Senhor, o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa com isso? O Senhor está querendo me mostrar alguma coisa com isso? Porque isso é totalmente plausível. E por último, o arrependimento verdadeiro leva à ação. Sansão não apenas chorou, ele mudou a postura, orou e agiu. Não basta remorso, tem de haver resposta prática. Quem quer restauração, anda na direção certa, mesmo mancando. E aqui há uma frase bem pontual, bem direta e bem relevante para esse momento final da nossa exposição. Deus não está procurando gente perfeita, mas gente quebrantada. Um coração rendido ainda pode derrubar colunas. Louvado seja o Senhor por tão grande verdade. Eu termino com uma cristologia. O que é que esse texto nos fala de Jesus? Aponta para Jesus de que maneira? Assim como Sansão, Cristo também morreu por uma causa. A diferença é que Sansão morreu para vingar, Cristo morreu para salvar. A morte de Sansão matou muitos, a morte de Cristo vivificou milhares. Sansão morreu para destruir seus inimigos, Cristo morreu no lugar deles. Falou com você essa exposição, meu irmão? Abençoou sua vida nessa noite? Porque eu confesso que por ser aquele que está diante do texto, em primeiro momento, não é, pastor? Nós somos os que mais apanham. Nós somos aqueles que mais são chacoalhados, né? E aí nós falamos assim: eu não vou ficar com esse chacoalhar só para mim, eu vou mostrar para a igreja também. Abençoou a sua vida? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que aprendemos com Sansão. E pedimos ao Senhor que nos ajude a praticar tudo que aprendemos nessa noite. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos dar a Satanás motivo para comemorar. Se nós estamos facilitando as coisas para o diabo, nos perdoe. Porque nós não queremos, Senhor, não queremos facilitar as coisas para Satanás. Não queremos que ele fique deitado numa rede, enquanto observa cada um de nós fazer o trabalho para ele. Deus, permita que haja no nosso coração o entendimento de que o nosso papel é nos unirmos à Tua Palavra, aos Teus propósitos e tornar as coisas mais difíceis para o diabo. Que assim seja na vida da primeira igreja batista em Divinópolis. Que esta igreja, Senhor, seja uma pedra no sapato de Satanás. Que nós sejamos problemas para Satanás.
que ele não tenha descanso, no sentido de que não irá de alguma forma operar sobre nossa vida. Pelo contrário, que ele fique inquieto, desassossegado, que ele fique realmente preocupado, porque aqui nesta igreja há muitos crentes que têm dado muito trabalho para ele. Nós não queremos envergonhar o seu nome, não queremos envergonhar o nome da igreja, queremos que o Senhor se agrade de nós e queremos ser testemunhas vivas do seu poder. Obrigado pelos privilégios que nós temos em Cristo. Ajuda-nos a amá-los, cada um deles. Que a tua palavra tenha falado ao coração da tua igreja nessa noite. E que nós saiamos daqui desafiados, incomodados, porque temos coisas para corrigir na nossa vida. Obrigado por toda a verdade de Deus sobre nós. Oramos gratos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Conseguimos transmitir a pregação e vou subir o culto. Irmãos, que bom, graças a Deus por isso. E nós queremos apenas reforçar com os irmãos. Aliás, eu não sei se está no grupo de comunicação, mas nesse domingo agora, nós iremos oferecer para os irmãos. É o Ministério de Adolescentes? O Ministério de Adolescentes irá oferecer uma deliciosa lasanha a bolonhesa ou de frango, valor R$30. Vocês poderão comprar lá na cantina, naquele processo congelado, não é? É uma forma que descobrimos para utilizarmos da cantina nesse momento de reforma. Então, domingo, depois do culto, os irmãos poderão ali comprar a sua lasanha, bolonhesa ou frango, ok? Foi pedido aqui para reforçar esse aviso. Muito obrigado, irmãos, pela presença, que Deus os abençoe, que Deus lhes dê um restante de quinta-feira abençoado. Domingo estaremos aqui, pela manhã estaremos dando continuidade aos estudos de Atos dos Apóstolos. Capítulo 8, nós vamos estudar de 9 a 25. Eu quero convidá-los para que nós aprendamos mais essa porção da palavra de Deus, e o tema será a falsa fé, porque nós vamos tomar conhecimento da história de Simão o Mágico. À noite, pastor Rogério será o pregador. Eu estarei na 4ª Igreja Batista, pregando a palavra de Deus e depois dando uma palavra para a igreja sobre esse atual momento. Contamos com os irmãos e com as orações dos irmãos. Que Deus os abençoe e que nós possamos usufruir e continuar usufruindo dos cuidados do Senhor em todos os momentos. Vamos ouvir o pós-lúdio e assim nós encerramos a nossa celebração.